Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas você vai estar de frente a esse vídeo, mas saiba que ele chegará na sua telinha no momento certo, na hora exata. Porque para Deus não existe coincidência, para Deus não existe acaso, para Deus não existe destino, para Deus existe Deus. A palavra de Deus nos relata que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, se você está de frente a esse vídeo hoje, é porque Deus está permitindo Ele palestrar com você, é porque Deus tem algo para falar no teu coração. Amém? E eu já quero chegar profetizando na sua vida. Eu profetizo que todo engano, todo aquele que te passou a perna, sabe? Toda aquela pessoa que te traiu, que te engrupiu, você tá entendendo? Está na mão do Senhor. Que todas as armas que Satanás lutou contra você, sabe? Que lutou para tentar te derrotar, que lutou para tentar tirar tudo de você, hoje está sendo jogado por terra. Toda a língua que se bate contra a sua vida, sabe aquela língua do fofoqueiro? Aquele vizinho fofoqueiro que toma conta de você, está caindo por terra hoje em nome de Jesus. Toda língua, toda afronta de Satanás, todo engano está sendo jogado por terra em nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite. Eu quero convidar você para estar orando comigo, porque a oração ela abre os céus, ela move a mão de Deus, né? E de mim você não vai ter nada, porque quem enche eu e você é Deus, e quem faz é Deus, quem prega é Deus, quem ora é Deus, né? Eu sou só um cano, como você também é só um cano para o Espírito Santo passar, né? Então vamos orar para que quando eu estiver pregando, para que se tiver alguém doente, a pessoa seja curada, para que se a casa tiver bagunçada por Satanás, o Senhor possa botar tudo que está fora do lugar no lugar. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos. Senhor, eu te peço perdão pelos nossos pecados, palavra, obra, pensamento, perdão por tudo que temos feito que não provém de Ti. Toma o primeiro lugar em nossa vida, o lugar de honra é todo seu e de mais ninguém. Joga por terra todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, toda a afronta de Satanás, toda a traição, todo o laço do passarinheiro. Tudo que fizeram, Senhor, e tramaram contra nós, nas nossas costas, venha ser jogado por terra em nome de Jesus. Toda a traição do inferno, toda a língua maligna contra a nossa vida, toda a língua que se bate nas nossas costas, aquela amizade que finge que é amigo, Senhor, e é uma serpente. Senhor, tu venha jogar por terra em nome de Jesus. Senhor, entra com a tua glória na casa desta pessoa. Senhor, eu já te peço, coloca tudo que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Senhor, repreenda todo o laço do passarinheiro, todo espírito da morte nesta casa venha ser repreendido em nome de Jesus. Senhor, unge o umbral dessa porta com o sangue do Cordeiro. Não permita, Senhor, que nenhum laço de morte, nem o espírito da morte, Senhor, nem o devorador, nem o ceifador, nem o cortador, nem o gafanhoto, nem a inveja, nem o olho grande, entre dentro dessa casa em nome de Jesus. Todo espírito andarilho, daquela pessoa que anda para o lado, anda para o outro, aquele marido, aquela esposa que só vive na rua, aquele jovem, aquela criança venha ser repreendida em nome de Jesus. Toda a pombagira do inferno que tenta destruir casamento, Senhor, venha ser repreendida em nome de Jesus. Toda doença, Senhor, que Satanás tem colocado no teu povo, Senhor, tu venha repreender em nome de Jesus e que haja cura, Senhor. Aonde, Senhor, havia um decreto de morte, Senhor, que venha haver um decreto de cura, Senhor, porque só tu, Senhor, desfaz decreto, escreva um novo decreto. Senhor, dá uma segunda chance para essa pessoa em nome de Jesus. Senhor, se essa pessoa que está me ouvindo, escuta vozes dentro de casa, escuta passos,
recursos, tem medo de ficar sozinho dentro de casa, sente presença. Senhor, tu venha tirar esse espírito maligno, essa hoste de Satanás dentro desta casa. Em nome de Jesus, Satanás vai batendo em retirada dessa casa. Eu te dou uma ordem agora. Pega tudo que é seu, pega todas as tuas trouxas e vai saindo daí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Senhor, abre porta de emprego. Senhor Jesus, quantas pessoas desempregadas. Jesus, toca aí nessa despensa vazia, nessa geladeira. Entra com providência. Ah, papai, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Ah, Senhor, precisamos de ti. Senhor, coloca as armaduras de Efésios sobre nós. Nos capacita, nos dá força. Quantos de nós, Senhor, estamos fracos, estamos desolados, estamos tristes, estamos com medo, Senhor, diante dessa pandemia. Senhor, tu venha suprir o medo dessas pessoas. Quantas pessoas têm medo até mesmo de sair de casa. Jesus, coloca um anjo aí, um varão de guerra aí na nossa porta. Não deixe entrar ninguém contaminado dentro do nosso lar. Senhor, e quando nós, Senhor, tivermos que sair para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa, Senhor, nos esconda da fenda da rocha em nome de Jesus. A tua palavra fala que 1.000 vai cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Senhor, eu creio, Senhor, em cada letra, em cada palavra da tua Bíblia, Senhor. Eu passo para as tuas mãos a saúde dessa pessoa. E se porventura tiver alguém enfermo dentro desta casa, alguém doente com depressão, com opressão, aquela pessoa que está com tristeza profunda na alma, Senhor, que não tem vontade de comer, não tem vontade de se alimentar, não tem vontade de mais nada na vida, Senhor, tu venha repreender em nome de Jesus esse demônio. Senhor, eu te peço, aquela pessoa que está com Covid, Senhor, visita o leito dos hospitais, até mesmo aquela pessoa que está se tratando em casa. Senhor, o fôlego de vida é seu, assopra um novo fôlego de vida, Senhor, sobre esta pessoa. Eu profetizo a cura, Senhor, aonde havia um decreto de morte. Eu profetizo, Senhor, um decreto de vida em nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, que tu está curando, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. A tua palavra fala que até os fios do nosso cabelo são contados, Senhor, então eu entendo que tu tem cuidado conosco. Senhor, toma essa pessoa em tuas mãos, toma o pulmão dela, restabelece essa saúde em nome de Jesus. Senhor, e não deixa ela contaminar as outras pessoas dentro de casa. Quantos, Senhor, estão se trancados num quarto, Senhor, não pode sair para nada, porque estão contaminados, estão com medo de contaminar, Senhor, aqueles que estão dentro de casa. Senhor, tu esconde essas pessoas aí na fenda da rocha, blinda a nossa casa, vai de encontro ao hospital, Senhor, assopra um novo fôlego de vida, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, dê um novo fôlego de vida, Senhor. Eu te entrego também, Senhor, a Patrícia, que está com Covid, o Renan, filho da Dágina. Toma esses dois em tuas mãos, repreenda todo espírito maligno, Senhor, em nome de Jesus. Todo demônio, Senhor, que quer ceifar essas vidas, tu joga por terra, em nome de Jesus, vai batendo em retirada. Em nome de Jesus, vai batendo em retirada. Senhor, pega esses pulmões com a tua mão, pega o coração, Senhor, e todo, Senhor Jesus, órgão que esse vírus, Senhor, faz inchar. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor Jesus, o Renan e a Patrícia. Entra com a tua cura, entra com a tua glória, que os dois possam cantar como Miriam cantou, Senhor, só o Senhor é Deus. Eu passo para as tuas mãos e passo os leitos dos hospitais, cada hospital eu passo para as tuas mãos. Senhor, visita aquela pessoa que está com câncer, está com AIDS, está na fase terminal, ou uma pressão alta, Senhor, foi um infarto, Senhor, não sei qual foi a doença que acometeu essa pessoa, mas eu profetizo cura, Senhor, sobre essas vidas em nome de Jesus. Eu passo para as tuas mãos, Senhor, eu já te agradeço em nome de Jesus, Senhor, porque a cura dessas pessoas é bênção para mim, a vitória dessa pessoa é a minha vitória, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu quero te dizer, seja bem-vindo no nosso canal. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, meu nome é missionária Magna Vasconcelos. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Tem essa página no Facebook, no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal em nome de Jesus. Ative o sininho para você ser notificado de quando
quando nós postamos vídeo, tem vídeos diários em nome de Jesus, tem devocional, tem a página no Instagram e tem a página no YouTube, segue lá, porque tem pequenas devocionalzinhas todos os dias, e são palavras abençoadas do trono da graça para a sua vida em nome de Jesus. Eu quero pedir, se tiver alguém enfermo dentro da sua casa, coloca o nomezinho dela aí para que eu possa estar orando no meu caderno de oração. É um propósito meu com Deus, né? Muitos não sabem, mas hoje em dia eu sou cabeleireira, mas antes eu era da área da saúde, né? E trabalhei muitos anos na área da saúde, então é um propósito que eu tenho com Deus de orar pelos enfermos, né? Eu saí da área da saúde, mas a área da saúde não saiu de dentro de mim, né? Então, coloque aí o nomezinho, em nome de Jesus, para que eu possa ser canal de bênção para você. E se for depressão e opressão, você vai colocar entre parênteses, porque é uma oração diferente que a gente faz, porque depressão é uma doença, sim senhora, uma doença que precisa de ajuda médica, mas é uma doença principalmente que precisa de ajuda de Deus, né? E é uma doença que Satanás aproveita para palestrar no ouvido da pessoa, porque essa doença ela abre uma lacuna espiritualmente, né? E Satanás ali ele entra e palestra para que aquela pessoa se mate, se corte, né? E faça outras coisas. Então coloque aí entre parênteses para que eu possa estar orando em nome de Jesus. Amém? Eu já quero deixar os meus agradecimentos, o meu beijo para Dágina, para sua mãezinha, para o Renan. Renan, estou orando por você, meu filho, já deu tudo certo em nome de Jesus. Você é um servo do Senhor. Eu profetizo que você vai ser um ministro de louvor, um grande missionário, um pastor do Senhor Jesus, que quando você crescer, meu filho, tiver a idade certa, Deus vai assoprar seu nome na face da terra e você vai levar a palavra do Senhor para um lado e outro, e Deus vai te usar profundamente, que nem a sua família vai entender do jeito que Deus vai te usar. Em nome de Jesus eu profetizo bênçãos do Senhor sobre você e sobre a sua casa, Adágina, em nome de Jesus, que tudo que você botar a mão seja abençoado e próspero em nome de Jesus, você e suas filhas, seus netos, suas netas, em nome de Jesus. Um beijo para Patrícia, minha amiga, estou orando por você também, que está com Covid. Gente, há muita gente com Covid. Eu quero deixar um alerta aqui, o meu caderno de oração está cheio. Da última vez que meu caderno de oração esteve cheio por oração por Covid foi ano passado, quando fechou tudo, e agora o meu caderno está super lotado. Você está entendendo? De pessoas que estão contaminadas com o vírus da Covid. Então se previna, usa máscara, use álcool em gel, né? Vá para a casa do Senhor com a sua máscara, não tire nos cultos a sua máscara, use uma máscara dupla, leve o seu álcool em gel na sua mão, isso aí é protocolo que tem que andar na sua bolsa, né? E a máscara ela tem que ser trocada, sabe? Eu levo umas 3 máscaras para a igreja, às vezes tem até mais máscara na minha bolsa e eu vou trocando. Porque como eu sou de ministério, eu falo em microfone, eu oro as pessoas e eu sinto que a minha máscara vai molhando. E a minha máscara é dupla. E eu sempre vou trocando a minha máscara. Então faça o mesmo em nome de Jesus. Se previna. Amém? E previna quem você ama. Porque você pode contaminar alguém que você ame. Talvez em você o vírus seja leve, mas em outra pessoa ele esteja uma sepultura aberta para aquela pessoa. Amém? Então eu quero deixar meu beijo, continuar aí meu beijo para Francisca, para Aline, para Marcela, né? Para minha tia Vera, minha tia Ana, que me escuta a minha live. Eu nunca mando beijo para elas, né? Eu esqueço, mas meu beijo grande aí para minhas tias que sempre estão aí na live, em nome de Jesus, para Rita. E para todos vocês, irmãos, que se eu esqueci de falar algum nome, me perdoe em nome de Jesus. Beijo grande para Elisa, né? Em nome de Jesus, irmãos, sinta-se abraçado, né? Eu sei que é um momento difícil que o país está passando. É um momento, sabe? É um momento assim que sabemos que o Senhor está recolhendo na face da terra, mas é um momento que a gente tem que nos unir. Temos que nos unir, né? E nos fortalecer. Primeiramente, nos fortalecer no Senhor Jesus. Já vai abrir na sua Bíblia aí, em Gênesis 32. Essa palavra já está umas 2 semanas aqui comigo. Eu achei que eu já tinha pregado e Deus palestrou no meu coração. E eu falei para Deus, eu acho que eu já preguei essa palavra. Aí fui lá no canal, andei olhando lá as pregações. Realmente eu não tinha pregado, né? Deus é Deus, né?
A gente se engana, mas Deus não engana. A gente esquece das coisas, mas Deus não esquece. E eu, para mim, já tinha pregado essa palavra. Então é Gênesis 32, porque ela estava separada, mas eu não preguei. Gênesis 32, a partir do versículo 22. O tema é Jacó luta com o anjo. Mas se eu também já preguei essa palavra, né? A palavra de Deus é uma palavra de dois gumes, ela sempre se renova. Ele levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e passou ao val de Jabote. E tomou-os e fez passar ao ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o arraiar do dia. E vendo este que ele se entregava, tocou a junta de sua e vendo este que ele não se entregava, tocou juntamente a junta da sua coxa e deslocou juntamente a coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-lhe: deixa-me ir, porque já é alva, a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoaste. E disse-lhe: qual é o seu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, ele disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol quando atravessou a Peniel, e manquejava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem nervo encolhido, que está sobre a junta da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra gloriosa, né, irmãos? Eu estava estudando a vida de Jacó, né? Jacó, ele foi um homem que ele enganou o seu próprio irmão com a ajuda da sua mãe, né? Jacó, desde que nasceu, ele já nasceu segurando a perna de Esaú, né? Ele já vinha lutando com Esaú, mas ele tinha uma promessa que ele seria maior do que o irmão. Mas não é porque ele tinha promessa que ele tinha que passar à frente da sua promessa. E foi isso que Jacó fez. Aqui o seu pai Isaac, quando envelheceu, já não enxergava mais. Então ele chama o seu filho Esaú, manda preparar um guisado e fala que o guisado tem que ser do jeito que ele gosta, manda ele caçar primeiro o guisado, depois preparar do jeito que ele gosta, que ele ia abençoar Esaú, porque ele sabia que ele ia morrer. Ele não imaginava, ele só sabia que ele ia morrer, mas não sabia quando. Então ele queria abençoar antes que ele morresse. E a sua mãe Rebeca escutou a conversa, né? Porque Esaú era o filho preferido de Isaac e Jacó era o filho preferido de Rebeca. Irmãos, esse negócio de ter filho preferido é um problema sério, sabe? A gente não pode ter filhos preferidos, a gente tem que gostar de todos iguais. Olha o que aconteceu com essa família por preferência de filhos. Você tá entendendo? Aqui, Isaac ia abençoar porque Esaú era o filho primogênito dele. Era ele que tinha que ser abençoado pela lei mesmo. Era ele, não era outra pessoa. Então ele vai caçar, né? E Rebeca, por escutar aquilo, corre para Jacó, fala para Jacó pegar 2 guisados e que ela ia fazer o cozido do jeito que o marido gostava, né? Para ele ir lá e levar. Então ele fica temeroso e pergunta para a mãe dele: mas o meu irmão é cabeludo e eu não sou. O meu pai vai reconhecer. Ela pega uma roupa do irmão Esaú, bota nele e pega a pele do guisado, enrola nas mãos dele, no pescoço,
caso o pai tocasse nele e visse que ele fosse cabeludo. E assim foi feito. E quando ele entrou no quarto, ele fala para o pai sentar, que ele tinha feito o guisado, para o pai abençoar ele. E o pai pergunta quem é, porque o pai fica em dúvida, porque reconhece que a voz é de Jacó, né? Mas pede para ele chegar perto e toca e vê que ele é cabeludo. Então ele fala assim, a voz é de Jacó, mas o toque, o cheiro, porque ele estava com a roupa do irmão, é de Esaú. E ali ele abençoa Jacó. Com a primogenitura, ele abençoa ali as bênçãos, né, para Jacó. E Jacó sai, vai embora e logo em seguida o seu irmão entra, né, e fala para o pai levantar, a mesma coisa que Jacó fez, que ele trouxe o guisado. E ali Jacó fala que ele já abençoou e não tinha mais bênção para ele, porque a bênção seu irmão tinha levado. Né? Olha o perigo, irmãos, de ter preferência. Não tenha preferência dentro da sua casa. Porque que aconteceu? Isaac morreu e Esaú planejava matar o seu irmão, porque ele queria a bênção para ele. Você está entendendo? E ele queria a bênção que era dele, que foi roubada. E quantos irmãos roubam irmãos? Você está entendendo? Quantos aí, quando os pais morrem, quantos irmãos passam a mão em as coisas do irmão, não faz a divisão, não faz as coisas, você tá entendendo? Passam a perna em outra pessoa, né? Isso não é de Deus, irmãos, porque Jacó colheu, ele fez, mas ele colheu. Olha o que aconteceu com ele. Então aqui Esaú planejava matar e ele se abria com as pessoas que ele planejava matar o irmão após o luto do pai. E Rebeca novamente escutou. Você via que ela vivia pelas paredes, porque quem vive pelas paredes é quem escuta, quem está com o ouvido sempre atento, e contou para o seu filho. E era o filho que ela mais amava, sabe? Era o filho caçula, era o filho preferido que ela mais amava. E o que aconteceu? Ela aconselha o filho para o filho fugir e ir para a casa do irmão dela, Labão. Você tá entendendo? E Jacó faz isso. Sabe o que aconteceu com a Rebeca? Foi a última vez que Rebeca viu seu filho. Então foi a última vez que ela abraçou o seu filho, foi a última vez que ela beijou o seu filho, porque quando Deus passa 20 anos e quando Deus fala para Jacó voltar à terra, você tá entendendo? Ela já havia morrido. O castigo dela foi nunca mais botar os olhos no seu filho preferido. Então toda ação tem uma ação. Presta bem atenção no que você tá fazendo, sabe? Não tenha filhos preferidos, porque quando você tem um filho preferido, o outro que não é preferido vai ficar magoado, vai ficar machucado. Imagina Esaú, tudo que ele guardou no coração dele, sabendo que a própria mãe ajudou a passar a perna nele. E provavelmente ela passou os últimos dias com Esaú, porque ela era viúva, ela tinha que ficar com ele. Você tá entendendo? A palavra aqui no momento fala que ela casou de novo, alguma coisa assim. Você tá entendendo? Ela ficou. Então, o que eu entendo? Que ela colheu o fruto dela. E aquele coração daquele menino ficou magoado, machucado. Você que tem preferência de filho, saiba que você está magoando o outro que você não dá amor. Você acha que o outro não está percebendo que o amor todo é para um e não é para outro? Assim, eu só tenho um filho, né? Mas assim, as pessoas que têm mais de um filho, se eu tivesse mais filho, eu faria assim. Tudo que minha mãe dizia assim, tudo que você tem que dar para um, você tem que dar para outro. Né? Minha mãe chegava a vestir eu e minha irmã igual. E assim, nós não temos a mesma idade, eu sou mais velha. E minha mãe vestia igual. Dava o que dava para uma, dava para outra. Você tá entendendo? Para não ter briga. Então, o que eu quero te falar é: trate os seus filhos como igual. Não adianta, porque naquele grande dia Deus vai te cobrar porque você amou mais um do que o outro. E você pode ter certeza que você vai colher o fruto desse amor doentio por um e por outro nada. Então divida esse amor no meio, ame igual. Se você não consegue fazer isso, peça a Deus. Você está entendendo? Porque filhos são bênçãos do Senhor. Eu nem ia pregar nessa vertente, sei nem porque eu estou falando desse jeito, mas esse recado está servindo para alguém, né? Eu nem entrei na pregação ainda. Eu tô sabendo que esse vídeo vai ficar grande. Eu nem entrei na pregação ainda, a pregação que eu li. Entendeu? Então, tome cuidado aí.
E assim passou 20 anos e Deus falou para Jacó voltar para a terra, sabe? Mas Jacó temeu, porque ele já tinha roubado a primogenitura do irmão por um prato de lentilha, o irmão tinha vendido para ele, e ele já tinha roubado a bênção do irmão, né? Em outras palavras, Jacó não era aquele homem totalmente de bem. Jacó era aquele homem que ele tinha, sabe, aquele pezinho meio trambiqueiro, aquele pezinho, como a gente costuma dizer assim, o jeitinho brasileiro, sabe? Aquele jeitinho de sempre querer se dar bem, sempre tirar proveito. Era mais ou menos assim que Jacó era. Olha o que Deus faz com um homem quando Deus quer mudar a história de um homem. Mas o que Jacó não sabia era que Deus queria mudar a história de Jacó e queria escrever uma nova história para Jacó. Deus manda Jacó voltar, ele volta, só que ele volta temeroso, mas ele manda, antes de se encontrar com o irmão, ele manda muitos presentes para o irmão, em forma de perdão. Ele manda cabritos, cabra, ele manda muita coisa para o irmão. E avisam ele que o irmão está vindo com 400 homens, mais ou menos, para se encontrar com ele. Então ele temeu. Ele achou que o irmão estava vindo para matar ele, mas mal sabia ele que Deus já tinha quebrantado o coração do irmão dele. O irmão dele veio com o coração aberto para ele. Então ele pegou as suas 4 esposas, né, que ele tinha 4, eram as 2 irmãs mais as escravas, e dividiu a família em 2, passou o val de Jabote, uma para um lado e a outra para o outro, e ele ficou desse lado no val de Jabote. Você está entendendo? Ele ficou esperando o irmão. E a noite chegou, só que antes do irmão chegar, naquela mesma noite desceu um anjo. E esse anjo era um anjo que queria palestrar com ele. A palavra fala que ele lutou a noite inteira com um anjo. Você está entendendo? Sabe o que você ia lutar a noite inteira com um anjo? Ele lutou a noite inteirinha. Imagine tudo que passou na cabeça dele. E quando o dia ia raiando, o anjo do Senhor fala que o dia ia raiando, que ele precisava ir embora. E Jacó não queria soltar ele, porque Jacó sabia, Jacó reconheceu que aquele homem que estava lutando com ele não era um homem comum. Aquele homem que estava lutando com ele era algo da parte de Deus. Porque quando a gente tem experiências com Deus, a gente sabe quando é algo da parte de Deus. Uma vez eu estava no propósito com Deus, né, na minha casa, estava orando de madrugada e eu levantei o 3º dia com muito sono. Já contei isso aqui no canal. Muito sono. Fiquei em pé na minha cozinha, segurei assim no freezer para mim não cair, porque eu estava cansada, irmãos. Aquele dia eu estava assim, então eu preferi orar na cozinha em pé para mim não adormecer, sabe? E orar. E eu orava e abria o olho, e fechava e abria o olho. Quando eu sentia que eu estava tipo assim, meio que cochilando, em pé eu abri o olho. E numa dessas, abre e fecha. Quando eu abri, tinha um anjo em pé na minha frente. Eu tomei um susto, dei 2 pulos para trás, dei 2 saltos para trás e falei, meu Deus, é um anjo. Você tá entendendo? Porque a gente sabe quando a experiência é sobrenatural, quando a experiência vem da parte de Deus. E ali Jacó sabia que aquela experiência vinha da parte de Deus. E ele sabia que a história dele precisava ser mudada. Talvez você está como Jacó, sabendo que a sua história precisa ser mudada. A história de Jacó não era uma história bonita de se contar, era uma história de quem já passou a perna, era uma história de quem já enganou, era uma história de quem já mentiu, mas também era uma história de quem já havia pagando por tudo aquilo, porque Jacó peregrinou na terra do tio dele, mas o tio dele enganou ele, você tá entendendo? Da mesma forma que ele enganou o irmão, o tio dele também enganou ele, você tá entendendo? Jacó trabalhou 7 anos para poder casar com a sua esposa, e em vez de dar a amada que ele queria, o tio deu a irmã. Você tá entendendo? Então, ele foi enganado. Então, eu quero que você saiba que tudo que você fizer, tudo que você vai plantar, você vai colher. Se você plantar abacate, você tá entendendo? Você vai
colher abacate. Mas se você plantar abacaxi, você não vai colher maçã. Você vai colher o que você plantou. E ali Jacó já estava cansado e ele já reconhecia a voz de Deus falando com ele. E ele queria mudar a história da vida dele e a história da família dele. Talvez você esteja como Jacó, querendo que Deus mude a história da sua vida, a história da sua família, sabe? Porque Jacó pelejou durante 20 anos em terras alheias, por causa de uma bênção que ele roubou do irmão dele. Ele teve que sair do meio da parentela dele. Talvez você fez algo contra a sua família que agora você não tem nem cara de lá, nem estrutura para ir, sabe? E quando aparecem essas datas festivas, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, sabe? Essas datas que se comemoram com a família, você fica triste porque você está colhendo aquilo que você fez, está longe da sua família e não tem coragem de ir até lá. Você não tem coragem de pedir perdão, você não tem coragem de se redimir pelo que você fez, talvez pelo que você falou, talvez não seja uma família, talvez seja uma amizade que você gosta muito e você permitiu que Satanás te usasse a tal ponto que hoje em dia vocês não são mais amigos, mais amigas, mas você sente falta daquela pessoa. Jacó aqui sentia falta da terra dele, sentia falta da família dele e ele queria voltar para casa. E acima de tudo, Deus já tinha mandado ele voltar. Você está entendendo? Ele estava obedecendo a Deus. E aqui quando ele começa a lutar com esse anjo no Val de Jabote, ele vai lutando, ele não larga o anjo de jeito nenhum, porque ele sabe que ele precisava que a história dele fosse mudada. O meu mal e o seu mal é que a gente vai largando as coisas no meio do caminho. Jacó estava cansado de largar tudo no meio do caminho. Ele já tinha largado lá atrás a sua família, a sua história, e ele viu que ele deu com os burros na água. Então pare de ficar largando as suas coisas no meio do caminho. Deus tem uma história nova para a sua vida. Deus quer restaurar alianças perdidas. Deus quer restaurar casamentos perdidos. Talvez você, homem, traiu a sua esposa e agora, ou mulher, você traiu o seu homem e agora, né, você está arrependido e quer voltar e não sabe como voltar. Jacó aqui não sabia como voltar. Então ele enviou presentes, achando que ele ia comprar o irmão. Você está entendendo? Ele enviou presente na frente e ficou esperando. E sabe aquela pessoa que é 7-1? Que não confia, quando a pessoa é 7-1, a pessoa, não sei se vocês já passaram por isso, quando a pessoa é enganadora, ela sempre acha que vão enganar ela. Você tá entendendo? Quem geralmente engana muita gente sempre acha que tem alguém enganando ela sempre fica com o pé atrás. Por isso ele dividiu a família, porque ele achou que o irmão podia alcançar uns filhos dele, entendeu? Então ele dividiu. Caso o irmão alcançasse e matasse todo mundo, ficaria uma parte da família, ele não ficaria só. Ele não confiou em nenhum momento. A todo momento ele foi desconfiado. E como é ruim você ficar desconfiando. Como é ruim você ser desconfiado. Não confiar em ninguém. E aqui Jacó não confiou, por isso ele dividiu a família dele e passou a família no Val de Jabote na frente e mandou eles ir e ficou esperando o irmão. E ali o anjo, vendo que ele não ia soltar, tá, irmãos? Tem pessoas que falam que Jacó estava vencendo a luta com o anjo. Quem vence luta com Deus? Ninguém vence.
Ninguém vence. Ele só não queria soltar enquanto ele não abençoasse. Ele sabia que ele precisava da bênção, porque ele estava com medo do que tinha pela frente. Talvez hoje você esteja segurando, ou até mesmo não esteja segurando, mas saiba que você precisa segurar o anjo. Você precisa segurar a sua promessa. Você precisa segurar aquilo que Deus te deu. Que Jacó, ele segurou e não soltou, e ele fala assim: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E o anjo pergunta assim para ele: qual o seu nome? Ele fala: Jacó. E ele fala assim: tu não chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, que significa pai de nações. Você tá entendendo? Ele mudou. Eu quero dizer para você que é no Val de Jabote que Deus muda o nosso nome. É no Val de Jabote que Deus muda a nossa história. É no meio do deserto que Deus muda a nossa história. É no meio da tempestade que Deus muda a nossa história. É no meio daquilo que a gente acha que não ia conseguir, daquilo que estava perdido, que a gente estava sem coragem, que a gente não sabia mais o que fazer, que Deus vai lá e muda a nossa história. Aqui Deus estava mudando a história de Jacó. Quando Deus troca o nome de Jacó, em outras palavras, Deus está falando assim para Jacó: olha, hoje eu estou mudando a tua história. Olha, hoje você era trapaceiro no passado, mas agora você não vai trapacear mais. Você está entendendo? Você mentia no passado, mas agora você não vai mentir mais. Você fazia coisas que não provia de mim, mas agora você não vai fazer mais, porque hoje eu estou mudando a sentença. Hoje eu estou colocando um novo decreto na sua vida. E se você, minha querida, e se você, meu querido, segurar o anjo que está aí do teu lado hoje, você vai ver que o Senhor vai mudar a sentença da tua casa. O Senhor vai mudar a sentença da sua família. Sabe aquela sentença que Satanás tinha liberado? A sentença de fracasso, a sentença de um filho nas drogas, um filho na prostituição. Você está entendendo? Um marido na traição, um marido na mentira, uma esposa na traição, na mentira. Aquela sentença que você não vai passar no concurso público, aquela sentença que você não vai passar nesse vestibular, aquela sentença de decreto falido na tua empresa. Oh, aleluia! O Senhor hoje manda te dizer: segura o anjo aí, porque eu estou trocando a tua história. Hoje a tua história não se chamará mais fracasso, mas se chamará vitória. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Receba aí a troca de nome que Deus está te dando. Deus está tirando o fracasso da sua vida e está colocando a vitória. É decreto de vitória. Oh, aleluia! E assim Deus fez com Jacó. Mudou a história de Jacó. E num ato que Jacó não larga ele toca a coxa de Jacó. Olha, tão poderoso que é Deus. Quando toca, o nervo contrai. E Jacó manca para o resto da vida. Eu quero dizer para você que todo pecado tem uma consequência. Deus mudou o nome de Jacó, mas ele colheu a consequência do pecado dele, do roubo que ele fez com o irmão. Então não adianta, Deus vai trocar teu nome, mas segura aí que vai ter consequência também. Porque pecado Deus perdoa, mas colheita é para você. Pecado Deus perdoa, mas quem colhe é você. Então veja bem o que você está plantando, para que você não colha. Jacó ficou manco. Ele vivia fugindo do irmão. Agora como é que um manco vai fugir de alguém? Deus conhecia o coração de Jacó. Deus tocou na coxa dele para ele nunca mais ser o mesmo. E Deus faz isso comigo e com você. Deus tira o que está demais na nossa vida para a gente nunca mais ser o mesmo. É a amizade que leva você para caminhos ruins, Deus vai lá e tira. É a prostituição, Deus vai lá e tira. É a bebida que você não aguenta ficar longe, Deus vai lá e tira. Você está entendendo? Deus faz separação de amizade porque Deus fez isso comigo. Você está entendendo? Deus faz separação. Eu quero dizer para você que hoje há uma nova história da parte do Senhor Jesus para a sua vida. Hoje, onde estava escrito fracasso,
Está escrito vitória. Recebe aí em nome de Jesus, que eu estou profetizando na sua vida. Hoje é vitória que Deus tem para tua casa. É vitória que Deus tem para o teu casamento. É vitória que Deus tem para tua saúde. É vitória que Deus tem para esse processo aí na justiça amarrado. Deus hoje está desamarrando processos em nome de Jesus. É vitória aonde você foi pisada, aonde você foi humilhada. É lá que Deus vai te honrar. Aonde ninguém deu nada para você, aonde que falaram de você, que duvidaram até de você, vão ter que sentar na mesa para ver Deus te abençoar. Porque tua bênção vai ser tão grande, vai virar notícia. Vai virar notícia a tua bênção. Você tá entendendo? É essa palavra que eu tenho para o seu coração no dia de hoje. Que o Senhor Jesus possa encher de graça e de glória a tua casa. Então, o que eu aprendo com essa pregação é: não tenha filhos preferidos em primeiro lugar. Porque quando você tem filhos preferidos, há uma consequência. E olha a consequência dessa família. E outra coisa, Deus hoje está mudando história aí. Se você pegou hoje, já começa a se chamar de Israel. Pai de nação, Israel, povo abençoado. Começa a escrever uma nova história de vitória para a sua vida, amém? Eu quero ser bênção de Deus para você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. E eu já quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Mas antes eu quero pedir que não saia desse vídeo sem você compartilhe no mínimo com 3 pessoas, em 3 grupos, e dá o seu like, irmão, que é o seu joinha, tá? Não saia do vídeo em nome de Jesus sem dar esse joia. Me ajude a evangelizar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, toma, Senhor Jesus, essa mulher, este homem nas tuas mãos. Escreva uma nova história, Senhor, aonde havia, Senhor, fracasso, aonde havia desistência, aonde havia, Senhor, algo que não provinha de ti. Jesus, tu joga por terra em nome de Jesus. Senhor, tira todo espírito de esperteza, essa pessoa que se acha esperta demais, que sempre se dá bem na vida de alguém. Senhor, tu joga por terra esse demônio, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos amostra o coração daquela pessoa que se aproxima de nós, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, entra com a tua glória na nossa vida, Senhor. Eu passo essa mulher, esse homem para as suas mãos, passo essa mãe, Senhor, dê sabedoria a essa mãe, Senhor, que ela não venha ter filhos preferidos, que ela nem imagina o quanto ela magoou o outro filho, Senhor, faça ela amar igualmente, dá carinho igualmente, Senhor, para cada um. Eu passo para as tuas mãos, Senhor, dê sabedoria a esta mulher para criar, Senhor, dê sabedoria esse homem para criar, Senhor. Coloque amor por igual nesse casal para com os filhos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Beijo grande, até a próxima e compartilhe esse vídeo.